Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu tenho um convidado, é ele, o professor Baroni, o papa aí dos fundos imobiliários, e ele vai mostrar para você os 5, 1, 2, 3, 4, 5 fundos mais populares da Bolsa, aqueles fundos que têm mais negociação, os fundos que têm mais cotista. Quais são eles? Conta pra gente, professor Baroni. Fala, Tiagão, tudo bem? Tudo certo aí? Vamos lá. Hoje a missão é falar sobre os fundos, os top 5 mais populares, mais procurados pelas pessoas. Antes eu quero fazer aqui um disclosure dizendo que não representa nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. Nada mais é do que mostrar para vocês ou falar resumidamente sobre os fundos que vocês estão mais procurando, tá certo? Então vamos lá, Tiagão, o primeiro deles é o MXRF11, claro, né, um fundo com mais de 300 mil cotistas, é um fundo híbrido aí entre papéis e alguma exposição em permutas financeiras, nada mais é do que uma obra, né, um prédio em construção, mas a essência do fundo é um fundo de CRIs, um fundo que mudou bastante o seu perfil aí desde a listagem dele há quase aí 8 anos, 7, 8 anos atrás. Depois passou pela fusão, ele nasceu lá na XP como sendo um FOF, depois ele mudou e fez uma fusão com o XP Gaia, que era um fundo de CRI, e hoje, nitidamente, o gestor está muito mais direcionado a CRIs, especialmente aqueles CRIs de maior qualidade, os chamados high grade, que apesar de ter taxas menores, né, traz mais segurança ao fluxo, né? Mas sim, o MXRF já foi um fundo de altíssimo risco, que tem ainda até hoje alguns passivos ali, algumas operações que ainda estão em processo de recuperação porque entraram em default. Obviamente, com a quantidade de patrimônio que o fundo tem hoje, a quantidade de novas emissões, esses problemas, esses riscos já foram bem mais diluídos. Mas é um fundo que ainda assim tem um perfil bem conservador. O que eu quero aqui deixar claro para todos vocês é que eu já falei isso algumas vezes, inclusive no meu canal e aqui no canal do Thiago, que esse fundo ele sempre faz uma gestão ativa. Então, mesmo que ele distribua, né, ele distribuía antes 7 centavos por cota, agora um pouquinho mais, 8 centavos por cota, a gente sempre tem que entender que parte desse resultado vem de compras e vendas, especialmente aí esse ganho de capital que é produzido nessa arbitragem de compras e vendas. Mas, obviamente, é um fundo popular, por fato de negociar a cota aí nesse patamar de R$10. Teve uma polêmica aí muito recente sobre se essas emissões estavam diluindo o valor patrimonial. Eu sei que é um assunto delicado, uma polêmica de fato, mas na minha visão, a mudança do valor patrimonial se dá muito mais em relação à remarcação dos preços dos CRIs ou mesmo a remarcação das SPS que estão dentro do fundo do que especificamente da emissão, das novas emissões. Então, na minha visão, no caso do MXRF, as novas emissões não necessariamente impactaram o valor patrimonial, foi muito mais em relação à marcação desses títulos, tá certo? Tiagão, vamos então para o segundo agora, HCTR, né? Esse sim está ganhando muita velocidade, muitas emissões acontecendo, um fundo focado essencialmente em multipropriedades e loteamentos, mas claro, não poderia deixar de falar que o grande apelo do HCTR foi o IGPM alto nesses últimos meses, que vem fazendo com que a distribuição do fundo fique expressivamente alta, né? E com as novas emissões, os cotistas levaram uma corrida tanto na época do anúncio para comprar cotas e ter o direito de preferência, como também nas arbitragens que fondo realizadas. Então o fundo passou a ter um volume de negociação também muito grande, e esse crescimento do IGPM fez com que o apelo e a procura pelo fundo ficasse maior. Mas eu quero aqui fazer um alerta que o fundo sim carrega riscos naturalmente maiores, especialmente pela sua exposição em multipropriedades, que é um terreno ainda aí que a gente precisa explorar mais no Brasil, já consolidado no mundo, mas que tem um modelo bastante agressivo aí de vendas, né? O stand de vendas é muito agressivo, então a gente sabe que a necessidade de se vender é muito alta, justamente porque os distratos, as inadimplências precisam ser administradas quase que diariamente. Então, sim, o perfil de risco é um pouco mais alto. BCFF, um dos fundos mais populares aí também, terceiro, top 3 aí dos mais populares, é um dos fundos mais antigos, se não o fundo de fundo mais antigos, gerido pelo BTG Pactual. Hoje o fundo tem mais aí de 60 ativos no seu portfólio, e agora virou um fundo meio híbrido, né? Comprou uma propriedade direta, um ativo de tijolo, um prédio corporativo em São Paulo. O que eu posso dizer sobre o BCFF é que é um fundo que olha muito para os próprios ativos do BTG também. Então, quando você compra o BCFF, de alguma forma você está exposto indiretamente em boa parte dos principais fundos do próprio BTG Pactual. É um fundo híbrido, bastante conservador, o gestor tem esse viés mais conservador, embora eu tenha aqui um alerta para fazer, não só sobre BCFF, mas como todos os fundos de fundos que estão em franco crescimento. Eu tenho uma visão de que quanto mais um fundo de fundo cresce, maior
a dificuldade do gestor em conseguir produzir ganho de capital, né? O BCFF, inclusive, aprovou recentemente uma nova emissão de 500 milhões de reais. Então, o volume fica maior. Se você olhar aí os fundos de fundos pequenininhos, aqueles de 40, 50 milhões, o ganho de capital é mais fácil, porque o gestor consegue girar o portfólio e gerar esse ganho de capital. Já um fundo de fundos grande, ele se torna realmente um hedge fund. Ele entra com a perspectiva de ser um fundo ultra diversificado, para você ter aí uma segurança no fluxo ou uma previsibilidade maior. Então, o ganho de capital, na minha visão, de um grande fundo de fundos vai diminuindo na mesma intensidade que a necessidade de se produzir renda recorrente aumente, tá bom? Tiago, quarto top 5, né, o quarto fundo mais procurado pelas pessoas, Iridium. Realmente o Iridium está sendo tão procurado que espanta você ver um fundo negociando, um fundo de papel, ser negociado com praticamente 50%, talvez até mais um pouquinho, 52%, 55% de ágio em cima do valor patrimonial. O que eu gosto do Iridium é porque é um fundo híbrido que ancora a sua renda principal com CRIs e complementa com outros fundos listados, especialmente esses fundos um pouco mais arriscados. Então ele faz muitas arbitragens porque ele ancora ofertas de outros fundos, entre eles Tord, o próprio Hectare e tantos outros aí que nós temos, né? Urca, Versalhes, alguns fundos aí que ele ancora a oferta e vem gerando esse ganho recorrente. Mas a renda não recorrente, mas a renda base do fundo é uma renda base interessante, mitigando então todos os efeitos. Mas claro, não estou aqui sugerindo que você pague 50% de ágio num fundo de papel. Por outro lado, quem está de fora é um clube, né? Quem está de fora quer entrar, quem está fora, quem está dentro não quer sair. Então, às vezes as pessoas são levadas a comprar mesmo que uma parcela inicial do fundo no mercado secundário com todo esse ágio, para depois, quando vier uma nova emissão de cotas, aí sim ele acelerar o processo de alocação. Lembrando que, já deixou bem claro, o gestor do fundo já deixou bem claro que ele vai privilegiar ofertas restritas voltadas para os investidores do próprio fundo. Isso faz com que esse clube fique cada vez mais fechado, então as pessoas demandam mais cotas no mercado secundário, jogando o ágio lá para cima, tá certo? Por fim, o HGLG é um dos fundos mais tradicionais, aí, com 10 anos de história, um portfólio logístico bastante robusto. A gente já fez vários vídeos no canal, lembrando sempre que o HGLG aí está com uma renda não recorrente, que inflou um pouquinho a distribuição de dezembro e tem toda aí uma garantia de fluxo, porque é uma multa recebida pela Walmart na desocupação do imóvel Betim. Então a gente está confiante que o fundo vai conseguir manter essa renda nesse atual patamar e com viés de alta, caso consiga-se então alocar esse ativo lá na região metropolitana, né, em Minas Gerais. E isso deve dar uma certa turbinada na renda, caso esta locação seja efetivada. O gestor já deixou bem claro que ele vai distribuir todo esse fluxo futuro pelos próximos vários meses aí pela frente, né, quase 2 anos de renda pela frente. Ele vai antecipar, 1 ano e meio, na verdade, ele vai antecipar todo esse rendimento de uma vez só dentro do semestre, na verdade, caso essa alocação ocorra, né? O fundo tem os seus desafios de vacância, mas o gestor vem trabalhando. Se você olha os relatórios gerenciais, tem sempre ali as informações das obras que estão ocorrendo, mostrando a gestão ativa do portfólio. Tudo bom? Tiago, obrigado aí pelo convite. Esse é o Top 5. Lembro vocês mais uma vez de visitar o canal Professor Baroni. Lembrem-se também que nós estamos nessa meta de 100 mil investidores, de 100 mil assinantes. A gente vai liberar o Guia Suno Fundos Imobiliários gratuitamente para todos vocês. Tiagão, esse aí, Top 5 dos fundos mais procurados, mais demandado por vocês. Valeu! E você, já tem algum desses fundos aí? Qual desses fundos você mais gosta? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso, tá bom? E ó, se inscreve no canal, dá aquele joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.